Na aula de hoje, nós vamos falar sobre equação e inequação do segundo grau. Equação do segundo grau, ela tem a mesma característica da equação de primeiro grau. Eu tenho nada mais é do que uma expressão matemática onde possui sua incógnita, tá? E coeficientes com expoente, nesse caso, expoente 2, porque é segundo grau, maior expoente, e o sinal de desigualdade. Então, as equações são caracterizadas de acordo com o maior expoente da sua incógnita. A minha incógnita, no caso, se eu pensar que a minha incógnita vai ser o x, ele vai aparecer duas vezes ou uma vez. Mas, com o expoente 2 aqui, obrigatoriamente ele tem que aparecer. Porque senão, não vai ser uma equação de segundo grau. Se o meu 2 for zero aqui nesse exemplo, eu vou ter esse termo zerado, eu vou chegar ao quê? Vai sobrar isso daqui para mim? Vai sobrar essa parte da expressão? Que vai me deixar o quê? Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Não é o que me interessa, eu quero de segundo grau. Então, esses valores podem ser zero, mas o coeficiente que acompanha a incógnita ao quadrado, ele tem que ser diferente de zero. Aí eu disse assim, olha, aqui eu tenho uma equação ou uma função de segundo grau. Bom, como que a gente resolve essa equação de segundo grau? Então, aqui lembrando que uma equação de segundo grau, eu tenho um termo em x ao quadrado, um termo em x, um termo independente, sinal de igual, né? Aqui no caso igual a zero, mas ele poderia ser igual a qualquer valor diferente de zero, inclusive uma incógnita também. No caso, para eu resolver qualquer equação de segundo grau, nós usamos Bhaskara, né? Então, aqui a gente vai fazer o quê? A gente usa Bhaskara. Tá? E quais são essas fórmulas de Bhaskara? Nós temos delta e temos o valor de x. Então, lembrando que sempre para eu resolver uma equação do segundo grau, nós vamos usar as fórmulas de Bhaskara. Então, as fórmulas de Bhaskara, a gente tem delta. Delta, ele vai ser o quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O valor de x, para a gente encontrar, é menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes A. Bom, lembrando que quando delta é positivo, eu tenho duas raízes diferentes. Quando delta é igual a zero, as minhas raízes são coincidentes, ou seja, as duas raízes são iguais. E o meu delta é negativo, a função não, ou a equação não apresenta uma raiz dentro do campo dos reais. É essas equações aqui que nós vamos usar, essas fórmulas aqui que nós vamos usar para encontrar a solução de qualquer equação do segundo grau. Bom, só para a gente facilitar aqui, eu vou destacar quem é o meu A, quem é o meu B e quem é o meu C. Então, o meu A, ele é o 1 que está aqui escondidinho, porque ele é tímido. Ele sempre acompanha a variável de segundo grau. Quem é o meu B? Meu B é o menos 2, sinal acompanha, tá? É o termo independente, então meu C aqui é o 1. Então, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho o A, que é o termo que acompanha a variável quadrado, termo de segundo grau. O B, ele é o coeficiente que acompanha a variável com o coeficiente 1, que é só o x. E o C é o termo independente. Encontrando, destacando os três
valores que a minha equação apresenta, eu consigo já achar o delta e o valor de x. Então, a primeira coisa, nós já encontramos o valor de A, B e C. Agora, nós vamos achar o valor de delta. Então, delta, ele vai ser quem para mim? Meu delta, ele é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, eu tenho B ao quadrado menos 2. Então, o menos também vai ao quadrado. Lembrando que eu não posso levar o número ao quadrado e esquecer o menos quando esse número é negativo, tá? Menos 4 vezes A, que é 1, vezes B, C, que é 1. Então, menos 2 ao quadrado é 4, menos aqui 4 vezes 1 é 4. Então, aqui eu tenho 0 para o meu delta. Aí a gente vai achando o valor de delta, agora eu vou achar o valor de x. O valor de x, ele é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Ou seja, eu tenho x vai ser igual a menos b é menos 2, mais ou menos a raiz de delta, que é 0, sobre 2 vezes A, que é 1. Então, aqui eu tenho menos com menos, eu vou ter mais. Então, vai ficar 2. Mais ou menos a raiz de 0 é 0. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Vai resultar em 2 dividido por 2. Porque a hora que eu fizer 2 mais 0 vai continuar 2. E 2 menos 0 vai continuar 2. Então, vai me resultar em 2 dividido por 2, que é 1. Ou seja, as minhas raízes, eu tenho duas raízes coincidentes, que é igual a 1. Eu posso dizer assim, olha, que o meu x1, ele é 1, e o meu x2 também é 1, que seriam as duas raízes da minha equação. Então, as duas raízes são iguais, 1 para x1 e 1 para x2, tá? Nesse caso, conjunto solução vai ser x igual a 1, ou eu posso pensar, escrever assim, olha, x pertencente aos reais, tá o que? X igual a 1. Ou eu posso colocar também que meu conjunto solução, ele é 1. São 3 formas que eu posso estar escrevendo meu conjunto solução nesse caso. Nesse caso aqui, eu vou usar o mesmo argumento do primeiro. Eu tenho que o A vai ser menos 1, que é que tá aqui escondidinho aqui porque ele é tímido. O B vai ser menos 2 e o C vai ser igual a menos 1. Bom, já destaquei os três, o A, o B e o C. E achando o valor de A, B e C, vamos achar delta. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser quem? B é menos 2. Então, menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é menos 1. Então, eu tenho sempre que colocar entre parênteses. Vezes menos C, que também eu preciso colocar entre parênteses. Porque é menos 1 também. Então, aqui eu tenho menos 2 ao quadrado vai ser 4. Menos com menos é mais com menos é menos. Então, aqui o meu sinal é menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Então, aqui ele é 0. Lembrando que aí, no caso, x1 e x2 vão coincidir. Aí, nós vamos achar o valor de x. Lembrando que o valor de x é menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Então, meu x vai ser quem? Menos b, menos, o b é menos 2, mais ou menos a raiz de delta, que é 0, sobre 2 vezes o a, que o a é menos 1.
Então, eu tenho aqui, olha, menos com menos, ele é mais ou menos a raiz de zero, que é zero, 2 vezes menos 1, menos 2. Hora que eu fizer 2 mais ou menos zero, vai ficar 2, dividido por menos 2. Nesse caso, eu tenho 2 dividido por menos 2. Se eu não quiser colocar esse menos 2, eu posso fazer direto, tá? Ou colocar o menos na frente, que ele vai ficar 2 vezes 2 dividido por 2, mas é uma fração negativa. Então, isso daqui ele vai ser menos 1. Ah, mas eu posso fazer direto 2 dividido por menos 2? Pode, eu já sei que ele é menos 1. Se eu sair daqui, olha, desse termo que eu tenho 2 mais ou menos 0 dividido por menos 2, eu sei que o zero não vai influenciar na soma e subtração. Já quiser vir aqui para menos 1, posso? Pode. E nesse caso, conjunto solução, ele é menos 1. Eu vou dizer assim, ó, que meu conjunto de solução vão ser os x pertencentes aos reais, tal que o x ele é igual a menos 1. Ou ainda posso colocar que o conjunto solução é x igual a menos 1. Bom, nessa daqui, isso aqui a gente vai fazer o mesmo processo, tá? Equação de segundo grau. Vamos lá, eu tenho que A é igual a 2, B é igual a menos 2, C igual a 0. Então, vamos lá. Vamos encontrar delta, que vai ser quem? B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser menos 2 ao quadrado, que é B, menos 4 vezes 2, que é A, vezes 0, que é C. Então, meu delta aqui, ele vai ser menos 2 ao quadrado, ele é 4, e essa parte aqui, ele é 0, né? Porque ele tem um termo multiplicando aqui, que é 0. Menos 0, que vai ser 4. X menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes A. Então, eu tenho que x vai ser menos 2, mais ou menos a raiz de 4, dividido por 2 vezes A, que é 2. Então, meu x aqui, ele vai ser quem? Menos com menos aqui, ele é mais. Então, eu tenho 2, mais ou menos a raiz de 4 é 2. 2 vezes 2 é 4. Então, eu posso abrir aqui x1, que vai ser 2 mais 2 dividido por 4. Nesse caso, eu tenho 4 dividido por 4, que é 1. E o segundo, x2, que eu vou ter 2 menos 2 dividido por 4. Eu tenho 0 dividido por 4, que é igual a 0. Então, nesse caso, o conjunto solução, ele vai ser um desses dois valores, tá? Então, conjunto solução, eu tenho x pertencente aos reais, tal que x ele é igual a 1, ou x ele é igual a 0. Não é possível assumir os dois valores ao mesmo tempo. Ou eu coloco aqui, olha, conjunto solução, x1 e 0. É um ou outro valor, tá? Isso daqui é uma forma para a gente resolver. Ah, mas eu tenho outro, eu posso resolver essa questão de baixo de uma forma mais simples ou mais rápida, tá? Depende de vocês, mas há uma outra, tá? Então, a gente resolveu por Bhaskara, né, usando todos os equacionamentos de Bhaskara. Agora, vamos fazer de uma outra maneira. Eu tenho, olha, 2x ao quadrado menos 2x igual a 0. Nesse caso, o meu C é 0, tá? Eu tenho que C é igual a 0.
eu tenho x quadrado e x. São os dois termos aparece x, um termo em comum. O que eu posso fazer? Colocar o meu x em evidência. Então, aqui vai ficar 2x menos 2, igual a zero. Aí eu tenho lá, quando que uma multiplicação é igual a zero? Quando um dos dois fatores, como é um produto, seja zero. Tá? Regra de produto. Então, x igual a zero ou 2x menos 2 igual a zero. Aqui eu tenho uma equação de primeiro grau para resolver. Então, eu tenho 2x igual, esse menos 2 vem para o segundo membro com sinal oposto. Então, vai ficar 2. Multiplicando, passa dividindo. X é igual a 2 dividido por 2, igual a 1. Nesse caso, nós temos nosso conjunto solução, que são os x pertencente aos reais, onde está o quê? O x é igual a zero ou x igual a 1. As duas formas de fazer, eu tenho que obrigatoriamente chegar no mesmo resultado. Se eu não enxergar no mesmo resultado, eu fiz coisa errada, eu fiz caquinha. Eu posso resolver de uma forma ou da outra. Inequação do segundo grau. Inequação do segundo grau também ela é uma expressão matemática que possui a composição das suas incógnitas, seus coeficientes e o expoente, né, que como é de segundo grau tem que ser um expoente 2, mas com sinais de desigualdade, ou seja, ele pode ser maior, menor igual, maior igual ou menor. Um desses sinais ele caracteriza que eu tenho uma inequação. Quando eu tenho sinal de igualdade, eu estou caracterizando uma equação. E inequação que caracteriza é o sinal da desigualdade. Tá? O expoente, ele caracteriza o grau da minha inequação. Ok? Então, aqui, ó, nós temos um exemplo de uma expressão que ela está caracterizando uma inequação de segundo grau. Lembrando que sempre eu vou ter lá, se eu olhar para a parte genérica, eu tenho a x ao quadrado mais bx mais c. Aí pode ser maior que zero, maior igual, menor que zero, menor igual a zero. Ou pode, inclusive, ter um outro valor com incógnita x ou com termo independente. E aí a gente vai fazer manipulações que vale tanto para a equação quanto para a inequação, para a gente ajustar e cair nesse formato. Primeiro, nesse caso, nós vamos resolver uma equação para achar as raízes da minha inequação. Depois, eu vou fazer estudo de sinal para achar onde satisfaz a minha inequação. Então, primeiro, encontrar a raiz, os zeros da função. Segundo, realizar estudo de sinal. Só assim eu vou conseguir saber exatamente achar conjunto solução que satisfaça essa inequação, tá? Então, primeiro, eu vou transformar ele numa igualdade, numa equação para eu resolver, tá? Que ele facilita, aí eu vou conseguir encontrar os zeros da minha função. Então, primeiro, eu vou fazer x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a zero e resolver a equação. Essa equação, na hora que eu resolver, eu vou encontrar as raízes. Encontrando as raízes, eu consigo fazer o estudo de sinal para achar a solução. Então, no caso aqui, eu posso fazer direto,
usando Bhaskara direto, tá? Ou quebrando usando o delta separado. Mas vamos lá, vamos fazer com calma. Eu tenho aqui, olha, A igual a 1, B igual a menos 6 e C igual a 8. Se eu calcular a delta, é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, meu delta vai ser quem? B ao quadrado menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 8, que é A e C. Então, aqui eu tenho menos 6 ao quadrado, eu tenho 36. Menos 4 vezes 8 é 32. 36 menos 32, 4. Então, aqui eu tenho delta. Aí eu vou achar o valor de x. Então, aqui eu vou achar o valor de x, que é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, o x vai ser quem? Menos b, o b é menos 6, mais ou menos a raiz de 4, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, eu tenho menos com menos, aqui eu tenho mais. Então, eu tenho 6 mais ou menos a raiz de 4, que é 2, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Nesse caso aqui, como o delta é diferente de zero, eu vou ter duas raízes. x1 vai ser 6 mais 2 dividido por 2. Então, eu tenho 6 mais 2, eu tenho 8 dividido por 2, eu tenho 4. E aqui eu tenho meu x2, eu vou ter 6 menos 2 dividido por 2, eu tenho 4 dividido por 2, que é 2. Então, aqui eu achei as duas raízes da minha função. Então, o primeiro passo tá feito, encontrei as raízes, o zero da função. Segundo, vamos fazer estudo de sinal. Para eu saber aonde que eu tô, né? Eu tenho 2 aqui e eu tenho 4 aqui. Pensando que aqui eu tô trabalhando no eixo X. A positivo, nós vimos na aula de função de segundo grau, que A positivo, com cavidade voltada para cima. Então, o que vai acontecer? A minha vai ter essa carinha aqui, ó. A minha parábola tem essa carinha. Com cavidade voltada para cima, ela corta em 2 e corta em 4. Entre 2 e 4, ela vai assumir valores negativos. Maiores que 4, ela assume valores positivos. Menores que 2, assume valores positivos. O 2 e o 4 não entra porque aquele é só menor. Então, aqui eu tenho a bolinha aberta. Aonde que me interessa? Esse pedaço aqui, ó. É esse pedacinho que me diz aonde está os valores para x que satisfaz a minha equação.
Então, meu conjunto solução vai ser o x pertencente aos reais, tá o quê? O meu x, ele está entre 2 e 4, ou seja, ele é maior que 2 e menor que 4. Se fosse positivo, vamos lá, vamos colocar um parênteses aqui. Se fosse x ao quadrado menos 6x mais 8 maior que zero. Então, meu conjunto solução seria os valores positivo. Aí, o conjunto solução seria quem? O x pertencente aos reais, tal que o meu x ele tem que ser menor que 2. Por que menor? Porque aqui eu não coloquei igualdade, ó. Ou x maior que 4. Aí é só um parênteses, tá? Então, lembrando, se eu tiver o dado foi negativo, então eu quero que a minha expressão se torne negativa, eu vou pegar o que está aqui dentro negativo. Se eu falar assim, olha, vamos fazer quando ela é positiva, aí eu vou pegar o positivo. Se for igual, maior ou igual a zero, ou menor ou igual a zero, aí entra os zeros das funções, que é o 2 e o 4. Nesse caso, não, porque ele é menor que zero, e a minha observação eu coloquei só maior que zero. Não é E porque eu não consigo ter o mesmo valor nesse intervalo e nesse intervalo ao mesmo tempo. O E, quando ele está nos dois lugares consecutivos, por isso que a gente coloca ou. Ou ele é um valor menor que 2, ou o x ele assume um valor maior que 4. Ele não tem como ser menor que 2 e maior que 4 ao mesmo tempo. É algo impossível. E o x aqui, ele é único. Ele só tem um x, só tem um valor. Ou ele assume um, ou ele assume outro. Quando a gente resolve uma equação, ele está assumindo um valor ou o outro. Ele nunca assume os dois valores ao mesmo tempo. Ou é um, ou é o outro. Consigo. Então, ó, se for maior é igual, tá? Mais um parênteses aqui. Maior é igual. Como seria o conjunto de solução? Seria o x pertencente aos reais, tá? Tal que maior é o positivo. X tem que ser menor ou igual a 2, ou x tem que ser maior ou igual a 4. Só troco o sinal aqui para maior, para o igual junto. Se você falar assim, olha, eu quero menor ou igual a zero, meu conjunto solução vai ser quem? X pertencente aos reais, tal que o meu x ele está entre o 4 e o 2, inclusive o 4 e o 2. Eles entram, porque aí o zero zerou, a sentença se torna verdadeira. Então, quando eu coloco o sinal de igualdade no enunciado, nem sempre ele também vai aparecer, depende. Nesse caso, que é uma equação simples, ele vai aparecer. Se eu tiver uma multiplicação, um produto ou uma divisão, para resolver esse exercício, nós vamos fazer ou essa inequação, achar os zeros da função, tá? E em segundo, nós vamos fazer o estudo de sinal. Aí a gente consegue avaliar e saber quais são os valores para x que me torna a minha sentença verdadeira, ou seja, que seja um conjunto de solução dessa inequação. Então, primeiro, eu vou destacar o meu A vale 1, o meu B vale menos 2, o meu C vale 1. Eu vou encontrar o valor de x, que ele é
menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Lembrando que delta, ele é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Dessa vez eu vou fazer já colocando delta aqui dentro, já na hora que eu vou encontrar x. Vou fazer uma conta tudo de uma vez só. Então, que é uma outra forma, só apresentando para vocês, que é uma outra forma que eu posso resolvendo Bhaskara. Encontrando o valor de x. Eu tenho menos b, então vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz de delta. Delta é b ao quadrado, então eu tenho menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 1. Dividido por 2 vezes a. Meu a vale 1. Então, eu tenho menos com menos aqui, vai ficar mais. Então, eu tenho 2. Mais ou menos a raiz de quanto? Aqui eu tenho menos 2 ao quadrado. É 4. Menos 4 vezes 1 vezes 1 é 4. 2 vezes 1, 2. Então, no caso aqui, nós temos delta igual a 0. A nossa raiz aqui, a hora que eu extrair a raiz de 0, ele vai ser 0. Então, eu tenho 2 dividido por 2, que é 1. Nesse caso, eu posso considerar o quê? x1, ele é 1, e x2 também vale 1. Ou seja, as raízes são coincidentes. Então, aqui eu já achei os zeros da função, tá? Encontrei os zeros da minha função. Agora eu vou para o item 2, que é o estudo de sinal. Eu tenho que A positivo com cavidade voltada para cima. Então, eu tenho a concavidade voltada para cima. Eu tenho minha carinha dessa forma aqui, se eu pensar no x aqui. Eu tenho 1 aqui, que é a minha raiz, elas se coincidem. Então, o que, que vai acontecer? Minha parábola vai ter essa carinha aqui, ó. Ela vai tocar o eixo x, ela não vai cortar o eixo x. Ela encosta no eixo x e já sobe. Então, nesse caso, aqui eu tenho valores positivo e para cá eu tenho valores positivo. Ah, entre aqui não tem porque aqui só tem 1, então não tem entre dois valores, tá? Então, nesse caso, qual é o conjunto de solução que deixa a minha sentença positiva? Se é positiva, vão ser todos, né? Porém, o 1 não entra. Então, vão ser, nesse caso aqui, ou eu posso escrever diferente, tá? São, ó, conjunto solução, são x pertencente aos reais, tal que x tem que ser diferente de 1. Todos os outros, se eu pensar assim, maior que 1 e menor do que 1, é o que está ali dentro, tá? Então, eu vou ser todos os reais, vou excluir apenas o número 1. Então, basta eu escrever que são o x pertencente aos reais, tal que o x seja diferente de 1. Ah, mas se eu esquecer desse detalhe e escrever que conjunto de solução são x pertencente aos reais, tal que x for maior do que 1 ou x menor do que 1, tá certo também. Não é o convencional, tá? Não é o mais usual. O mais usual é esse daqui, ó, esse formato aqui. Mas não está errado, porque eu estou dizendo a mesma coisa matematicamente, tá? Estou excluindo só o 1.
abrindo um parênteses. Se fosse menor que zero, tá? Minha equação aqui menor que zero, não existe número negativo. Nenhum negativo. Então, o conjunto solução, ele seria vazio, que eu posso colocar dessa forma ou dessa forma. Se fosse maior ou igual a zero, conjunto solução seria todos os reais, porque o zero entraria. Então, nesse caso aqui, nosso zero não entra. Então, bolinha aberta, vai ser tudo que vem diferente de 1. E se fosse que eu incluísse o sinal de igualdade, eu já estaria incluindo todos os reais. Das inequações de primeiro grau. Então, tem lá, estudo de sinal, para ver o que acontece, o que deixa de acontecer, tá? Isso é fato real. Então, a gente precisa estar trabalhando tudo ali. Para eu resolver uma inequação produto, o que a gente vai fazer? Eu vou estar utilizando aqui, olha, sentença 1, sentença 2. Então, eu vou achar os zeros das minhas sentenças 1 e 2 separadamente. Vou fazer o estudo de sinal separado. Depois, eu vou fazer a multiplicação, que é o resultado. E aí, eu vou encontrar conjunto solução, ou seja, os valores para x que deixa essa sentença verdadeira. Então, na hora que a gente resolver lá, sentença 1, a sentença 1. Na sentença 1, eu tenho x ao quadrado menos 7x mais 10 e eu vou fazer uma equação igual a zero. Vamos encontrar o valor de x. Vamos fazer direto, tá? Menos b, então vai ficar menos 7, porque o b aqui é 7, menos 7, mais ou menos a raiz de delta. Raiz de delta é b ao quadrado, então vai ficar menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1 vezes c, que é 10. Dividido por 2 vezes a, que é 1. Menos com menos é mais, então vai ficar 7, mais ou menos, aqui eu tenho 7 vezes 7, 7 ao quadrado, 49. 4 vezes 1 vezes 10, eu tenho 40. Só que aqui eu tenho sinal negativo, ele mantém. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Dentro da raiz, aqui eu tenho 49 menos 40, isso daqui é igual a 9. Então, vai ficar 7 mais ou menos a raiz de 9, que é 3, dividido por 2. Eu vou ter o meu x1, que vai ser 7 mais 3, dividido por 2. Então, eu tenho 7 mais 3, eu tenho 10, dividido por 2, que é igual a 5. E eu tenho o meu outra raiz, que eu posso chamar de x2, 7 menos 3, dividido por 2. Então, eu tenho 4 dividido por 2, eu tenho 2. Então, aqui eu vou chamar de x1 e aqui eu vou estar chamando de x2. Ok? Então, aqui eu tenho sentença 1 resolvida. Vamos para a resolução da sentença 2. A sentença 2 é 6x mais 12 igual a zero. É uma equação de primeiro grau. Então, eu vou pegar esse 12 e vou jogar para o outro lado da igualdade com sinal oposto.
Então, vai ficar 6x igual menos 12. Multiplicando, vou passar a dividir. Então, eu tenho que x é igual a menos 12 dividido por 6. 12 menos 12 dividido por 6, eu tenho menos 2. Então, o x aqui é menos 2. O que eu vou fazer agora? Estudo de sinal, tá? Vou fazer separadamente da primeira sentença, da segunda sentença. Se eu fizer aqui, a gente já tá aqui embaixo junto. Meu A positivo, função crescente, então ele tá aqui. Aqui eu tenho menos 2. O que acontece com o meu sinal, né? Maior que menos 2, ele é positivo, função crescente. Menor que menos 2, valores negativos. Isso vale para a função crescente. Se a função for decrescente, ela inverte os sinais. Para a sentença 2, o que acontece no estudo de sinal? Eu tenho A positivo, com cavidade voltada para cima. Eu tenho 2 como raiz e 5. Então, eu vou estar aqui, ó. Vai cortar aqui e vou estar subindo. Como a concavidade é para cima, eu tenho menor que 2, eu tenho valores positivo. Entre 2 e 5, eu tenho valores negativo. Maior que 5, valores positivo. Tá? Então, aqui eu tenho estudo de sinal das duas sentenças. Como fica se eu for colocar o conjunto, né? Fazer as interseções para encontrar a solução da minha inequação. Eu vou colocar aqui a sentença 1. Eu vou colocar aqui a sentença 2. Eu vou colocar aqui a interseção da sentença 1 com a sentença 2. Para ver o que acontece, tá? Então, o primeiro passo a gente fazer aqui é achar os zeros da raiz das sentenças. Então, vamos colocar aqui, ó. E o segundo, estudo de sinal. Então, aqui eu tenho sentença 1 e aqui eu tenho sentença 2, de estudo de sinal, tá? Então, o que acontece? Na sentença 2, vamos colocar aqui sentença 1, eu tenho 2, tenho 5. Então, a sentença 1, que eu tenho 2 e 5, eu tenho que entre 2 e 5 ele é negativo, mas ele é positivo. Menor que 2, ela é positiva. Então, eu tirei daqui. Na sentença 1, 2, eu tenho menos 2 aqui. Para valores maiores que menos 2, ele é positivo. Menores que menos 2 é negativo. Tá? Na interseção, então, eu tenho aqui, ó, vamos só colocar aqui para vocês entenderem. Eu vou ter o ponto menos 2, eu vou ter o 2, e eu vou ter o 5,
que são os valores que satisfaz as duas que zeram as equações, ou seja, deixo maior ou igual a zero. Esses pontos aqui são os que zeram as equações, uma ou a outra. Então, a minha sentença vai ser zero se eu atribuir qualquer um desses valores, tá? E o que acontece fora desses valores? Mais com mais, na multiplicação ele se tornou mais. Mais com menos, então entre 2 e 5, ele é menos, que eu estou multiplicando. Entre menos 2 e 2, mais vezes mais, mais. E mais vezes menos, ele é menos para menor que 2. Ok? Então, é isso que a gente tem. O que minha equação quer? Minha inequação quer que seja maior ou igual a zero. Ou seja, eu quero valores positivos e os valores que tornam minha sentença zero. Positivo, tá aqui, olha, é entre menos 2 e 2. O 2, ele vai tornar minha sentença zero, menos 2 e o 2, ou seja, bolinha fechada. 5, ele torna minha sentença zero, que ele é um zero da raiz. Maior que 5 fica positivo. Então, meu conjunto solução vai ser o x pertencente aos reais, tal que. Então, ele vai estar entre menos 2 e 2, inclusive o menos 2 e o 2, ou o meu x vai estar maior que 5, incluindo o 5, tá? Qualquer outro desses valores, esses dois intervalos aqui, menor que menos 2 e entre 2 e 5, ele torna a minha sentença negativa. Então, eu tenho que tomar cuidado. Então, esse varalzinho, esse conjunto, quando a gente faz análise em conjunto do estudo de sinal, a gente consegue encontrar exatamente os intervalos onde que satisfaz a minha inequação. Resolver uma inequação quociente tem os mesmos conceitos do produto. Então, aqui eu vou chamar sentença 1, sentença 2. Por quê? Eu vou resolver separadamente cada sentença. Então, aqui eu tenho a sentença 1, aqui eu tenho a sentença 2. Primeiro, vou achar os zeros da função. E no caso, eu vou fazer separado. Sentença 1, depois sentença 2. Separadamente. Então, primeira coisa, vamos achar os zeros da função. Vamos achar o primeiro zero da função da primeira sentença, que é menos x ao quadrado mais 4x menos 3 igual a zero. Usando Bhaskara, eu tenho menos b mais ou menos a raiz de delta, que é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Então, como que fica aqui? Olha, menos b é 4, então vai ficar menos 4, mais ou menos b ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1, menos 1, que é o a, vezes menos 3, que é o c. Dividido por 2 vezes a, que é menos 1. Lembrando que sempre vou ter que colocar entre parênteses, tá? Então, aqui vai ficar igual 4, menos 4, mais ou menos 4 ao quadrado eu tenho que é 16, menos com menos aqui vai ficar mais, então eu tenho 4 vezes 3, vezes 1, vai me dar 12. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, aqui eu tenho menos 4,
mais ou menos, o que eu tenho dentro da raiz? 16 menos 12, eu tenho 4, a raiz de 4 é 2. Dividido por menos 2. Então, aqui eu vou ter o meu x1, ele vai ser menos 4 mais 2 dividido por menos 2. Menos 4 mais 2, menos 2 dividido por menos 2, ele é 1. E segunda raiz, que é o x2, eu tenho menos 4, eu fiz com mais, agora menos 2 dividido por menos 2. Menos 4 menos 2, menos 6. Menos 6 dividido por menos 2, eu tenho 3. Agora eu vou para a sentença 2. Sentença 2 é menos x mais 2 igual a 0. Nesse caso, basta eu jogar o x para cá, para o segundo membro, com o sinal oposto. Então, eu vou ter o quê? 2 igual a x. Então, eu já tenho a minha solução aqui. Ou eu coloco o 2 para cá e faço regra de sinal. Fica a critério de vocês. Segundo, aqui é o primeiro passo. Fechamos o primeiro passo. Segundo, estudo de sinal. Vou fazer na primeira sentença. Eu tenho a raiz 1 e 3. A negativo com cavidade voltado para baixo. Então, eu tenho essa carinha aqui. Valores menores que menos que 1, negativo. Valores entre 1 e 3, positivo. Valores maiores que 3, negativo. E 1 e o 3 é onde quiser a minha função, a minha equação. Sentença 2. Sentença 2. Eu tenho lá x igual a 2. Segunda sentença. Estudo de sinal. Raiz 2. Decrescente, olha, porque o a é negativo. Então, minha função é essa daqui. Ela tem essa cara. O 2, ele zera. O que acontece com valores menores que 2? A minha função assume valores positivos. Maior que 2, assume valor negativo. Então, aquele é negativo. Lembrando que eu sempre preciso fazer estudo de sinal para eu não confundir aonde que está um e o outro. Vamos fazer agora a interseção. Então, o terceiro passo do estudo de sinal é a interseção. Nós já vimos o primeiro, sentença, segunda sentença, vamos para fazer a interseção. Então, a gente tem aqui, olha, vou colocar aqui a primeira sentença, eu vou colocar aqui a segunda sentença, e aqui eu vou fazer a interseção. Primeira sentença, interseção com a segunda sentença. Tá? É onde vai me dar o resultado. Primeira sentença, 1 e 3. Como raiz. Eu tenho entre 1 e 3, tem valores positivos, maiores que 3, valores negativos, menores que 1, valores negativos. Na segunda sentença, eu tenho raiz 2, menores que 2, meus valores são positivos, maiores que 2 são negativos, função decrescente. Foi o que nós fizemos aqui. Então, eu simplesmente, até agora, eu copiei essas duas análises para cá. Vamos fazer agora a análise da interseção, que é o que nos interessa, para encontrar o resultado. Então, aqui eu tenho 1.
Aqui eu tenho o 2 e aqui eu tenho o 3. Lembrando que eu tenho um quociente aqui. Então, no quociente, eu vou fazer a multiplicação dos sinais pensando no quociente, tá? Menos com menos, eu vou ter mais. Então, maiores que 3, minha função assume aqui a multiplicação é positiva. Entre 2 e 3, mais com menos, divisão, menos. Mais com mais, mais. Menos com mais, menos. O que eu quero? Maior ou igual a zero, tá? Então, positivo. Onde que eu vou achar os valores positivos? Ele tá aqui entre 1 e 2 e maior que 3. Agora tem um detalhe. Eu preciso tomar cuidado que eu tenho quociente. Eu tô querendo igual a zero? Sim, também. Falta achar esse ponto. Eu já sei onde que é maior. Só que para eu achar menor que o igual a zero, eu tenho que tomar cuidado que não pode zerar o denominador. Zerou o denominador, eu tenho uma indeterminação. Aonde zera o denominador? O meu 2, que é a raiz da sentença do denominador. Então, esse 2 aqui, ó, bolinha aberta, 1, bolinha fechada, 3, bolinha fechada, porque está no numerador. O numerador pode ser 0. O denominador é que não pode. Então, vai ficar a bolinha fechada no 1, os valores entre 1 e 2, chega no 2, bolinha aberta. Depois eu vou para o 3, bolinha fechada, porque eu pode assumir esse valor 3. E vou pegar os valores acima de 3. Então, meu conjunto solução vão ser os x pertencentes aos reais, tal que o meu x ele está entre 1, inclui o 1, e 2, não incluo 2, ou o meu x ele é maior ou igual a 3. Aqui eu estou incluindo 3. Então, nesse primeiro intervalo, eu tenho que o x ele é maior ou igual a 3, a 1 e menor que 2. 2 não entra. Ou x ele é maior ou igual a 3.